Graça e paz. É sempre uma alegria e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade estar aqui à frente para transmitir uma porção da palavra de Deus. E sempre eu faço isso com temor e tremor, porque Eunice, minha esposa, é testemunha o quanto eu oro, o quanto eu estudo para poder, em poucos minutos, trazer uma meditação, uma palavra para edificar a igreja, para abençoar o teu coração. E nós vamos fazer uma leitura, um texto conhecido, Lucas capítulo 5, fala da pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, a palavra de Deus nos diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, né? Não é bem um mar, é um lago, mas é chamado de mar da Galileia e tem também o nome de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, né, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Como acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Oremos. Bendito Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra. O que eu mais quero é que o nome de Jesus seja honrado, seja glorificado. Usa o Teu servo como Tu queres, abençoe todos os ouvintes, aqueles que vão acessar a página da igreja, que também sejam abençoados, pois nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus amados, nós falaremos aqui nesta noite, nesta mensagem, sobre a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele fala por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então está muito claro. A fé que agrada a Deus, né? O autor da carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador.
Galardoador significa doador de bênçãos, movido pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus. Galardoador, ou seja, doador de bênçãos, né? Então, em outras palavras, você precisa saber que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é abençoador daqueles que eu busco, conforme diz o profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É por isso que o autor de Hebreus também nos fala no capítulo 11, versículo 1, ora, a fé, aí ele define o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. As coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Então a definição é muito clara sobre fé. Você quer ter uma fé que agrada o coração de Deus? Então lembra, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. As coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Meus queridos, meus amados irmãos e amigos, Jesus, aqui na terra, no seu ministério, Ele experimentou vários tipos de pressões, enquanto Ele esteve entre nós, na sua humanidade. Numa ocasião particular, as coisas iam acontecendo num ritmo tão veloz, que o Senhor Jesus quase não podia respirar. E eu estou me referindo ao capítulo 4, depois em casa os irmãos poderão dar uma conferida no capítulo 4 de Lucas, né? Que eu li o capítulo 5 da pesca maravilhosa, mas se você voltar uma página atrás, no capítulo 4, eu vou sintetizar todo o capítulo 4 rapidinho, para os irmãos perceberem o quanto Jesus trabalhava, e Ele praticamente não estava nem respirando, porque diz no capítulo 4 o seguinte, que Ele ensinava com regularidade na sinagoga, e não tinha só uma sinagoga, tinha outras. Ele respondia às perguntas do povo, estava sempre respondendo as perguntas que as pessoas faziam. Ele enfrentava as críticas, né, que muitas vezes vinham dos saduceus, dos fariseus. Ele evitava também dardos inflamados que vinham dos principais religiosos daquela época, né, que eram os próprios fariseus e os saduceus, os escribas. Ele expulsava os espíritos malignos das pessoas, estava sempre expulsando os espíritos malignos das pessoas. E Jesus vivia fazendo maravilhas, curando os doentes, né, os enfermos. Jesus estava sempre pregando o evangelho do reino. E o autor de Lucas fala que Jesus exausto, ele procurou encontrar um lugar tranquilo e acabou sendo descoberto, conforme diz o versículo 42. E fala que no capítulo 42, veja só o que diz, que ele foi descoberto pelos discípulos. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Então ele praticamente não tinha sossego. No 4:42 fala que as multidões iam atrás dele. De vez em quando ele sumia, porque ele ia para os montes para orar, né, para estar em intimidade com Deus o Pai, mas a multidão o achava porque ficava procurando ele o tempo todo. Então por isso que finalmente, de acordo com o capítulo 5 de Lucas, Jesus encontrou um lugar onde poderia estar a sós, ou pelo menos quase a sós. Ele entrou num barco e assentou-se em seguida e passou a ensinar a multidão.
É por isso que eu estou propondo para a igreja, para os irmãos, para os amigos, qual é a fé que agrada o coração de Deus. De acordo com o versículo 4 e 5, é uma fé que se fundamenta na palavra de Deus. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Então a primeira resposta, qual é a fé que agrada a Deus? É uma fé que se fundamenta na palavra de Deus. Nós temos que colocar isso no nosso coração. E ninguém pode criticar o apóstolo Pedro por ser relutante. O apóstolo Pedro conhecia bem aquelas águas. O apóstolo Pedro, além disso, ele estivera pescando a noite toda. Em outras palavras, nós poderíamos até imaginar esse diálogo de Pedro com Jesus, quando Jesus fala para ele lançar as redes novamente no lago. Na verdade, Pedro estava dizendo: olha, Senhor, eu, Pedro, sou profissional, eu sou pescador profissional. E pelo que eu conheço do Senhor, o pouco que eu conheço do Senhor Jesus, eu sei que tu és filho de um carpinteiro, que o Senhor pode ter alguma noção de carpintaria, mas de pescaria entende, eu que entendo de pescaria. E quero te informar, Jesus, que eu passei a noite inteira com os meus companheiros e nós nada apanhamos, nós não pescamos nada. Então dá para entender por que Pedro falou: ó, Senhor, o negócio é o seguinte. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob, ou seja, debaixo da tua palavra, eu lançarei as redes. Então ele passa uma informação para Jesus, falou: ó, o senhor fica sabendo, você fica sabendo, eu vou te dar um relatório que é como dizer, o mar não dá para peixe, o rio não dá para peixe, porque nós passamos a noite inteira, nós somos profissionais, essa é a nossa área. Mas, meus queridos, nós precisamos aprender e reconhecer que a palavra de Deus sempre tem razão. Nós precisamos ter isso na nossa cabeça, no nosso coração. Mas, quando você estiver na dúvida, em algum tipo de decisão, lembre-se, a palavra de Jesus, a palavra de Deus sempre tem razão. Isso me faz lembrar uma história também bem conhecida do centurião que estava enfrentando um problema com o seu funcionário, seu empregado. O centurião, para quem não sabe, é um chefe da guarda romana, guarda pretoriana, que cuidava de 100 soldados. E ele estava com o seu servo, um empregado, não é soldado, um empregado mesmo da sua casa, muito doente, mas era um empregado bem querido. E ele mandou uma palavra para Jesus, falou, para que Jesus pudesse fazer a cura na vida do seu empregado. Aí Jesus falou: eu vou lá, eu vou na tua casa, eu vou curar o teu servo. Aí sabe o que ele falou para Jesus? Olha, Jesus, eu sou uma autoridade, porque eu sou chefe da guarda romana. Eu falo para o soldado vai, e ele vai. Eu falo para o soldado vem, e ele vem. E se o senhor der apenas uma palavra, se eu pronunciar apenas uma palavra para o meu empregado, meu servo lá, eu sei que esse meu servo vai ser curado com uma palavra que o Senhor der aqui. Jesus ficou maravilhado, Jesus ficou contente com a fé do centurião. Jesus falou assim: olha, eu nunca vi aqui em Israel tamanha fé. Jesus se agradou da fé e falou: olha, pode ir para a tua casa, que o teu servo já está curado. E depois ele chegando lá, ele confirmou que foi exatamente a hora que Jesus pronunciou a palavra e o servo do centurião foi curado. Mas
mediante a palavra de Deus, mediante a palavra de Jesus. Então, meus irmãos, qual é a fé que agrada a Deus? É uma fé que se fundamenta, em primeiro lugar, na palavra de Deus. Nós sempre temos que valorizar a palavra, nós temos que ser uma igreja que valorize a palavra, que tenha sede da palavra, que se alimente da palavra. Nós temos que estar submissos, né, na palavra de Deus. E a questão de pescaria, eu mesmo já experimentei uma situação semelhante da de Pedro. Não é fácil, e dá para saber mais ou menos o que Pedro passou, porque ele passou a noite inteira e não conseguiu pegar nada, junto com seus companheiros. Eu passei junto com meus irmãos, num rio, né, pescando, mas eu não sou pescador, não sou nem amador. Eu fui lá com meus irmãos e estava com meu irmão mais velho, pescando, né? Irmãos, para ser pescador você tem que ter paciência, persistência, porque vem o sol, vem os mosquitos, e eu sei que bateu um desânimo em mim, porque eu estava vendo meus irmãos do outro lado, pescando, conseguindo pescar, e eu no barco com meu irmão mais velho, não estava pescando nada. Passei a parte da manhã quase todo sem pescar um peixe. Aí eu tive que apelar para a oração. Aí eu apelei, meu Deus, eu sei que eu tenho que aprender a ter paciência, a ter persistência, mas não está sendo fácil para mim não, porque até agora não consegui pescar um peixe. E aí comecei a orar, falei, Deus, me dá um presente, me ajuda aqui, tem misericórdia de mim. E por incrível que pareça, quando eu clamei por Jesus, quero dar uma boa notícia para os irmãos, eu não sou pescador, mas eu pesquei o maior peixe, e está filmado, hein? Tem as fotos aí, depois se vocês quiserem ver, peguei o maior peixe, em 2 dias de pescaria, o maior peixe foi o meu, pelo menos ficou para a história, né? Mas não foi fácil, é difícil, irmãos, é muito difícil. Então por isso nós não podemos criticar o apóstolo Pedro, né? Porque na verdade ele passou uma situação muito difícil, passando a noite inteira. Por isso que ele questionou Jesus, por isso que ele falou, Senhor, olha, eu sou pescador, sou profissional, passei a noite toda, junto com meus companheiros, não pegamos um peixe, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Por isso, meus queridos, a primeira lição que a gente aprende aqui, qual é a fé que agrada a Deus? É uma fé que se fundamenta na palavra de Deus. A segunda maneira de nós demonstrarmos, né, a segunda atitude nossa, está baseada no versículo 6 e 7, é uma fé que se caracteriza em uma atitude de humildade. Veja o versículo 6 e 7, isto fazendo, né, apanharam grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Então, segunda atitude que você deve ter para que tenha uma fé que agrada o coração de Deus, é uma fé que se caracteriza em uma atitude de humildade. Quando nós, meus queridos, nos humilhamos diante do Senhor, Ele opera o milagre para sustentar a nossa fé. Eu pergunto, você já viu um barco tão cheio de peixes que houvesse perigo de naufrágio? O apóstolo Pedro começou a passar apuro, porque obedeceu a Jesus e falou, vou pôr em prática, né, a ordem de Jesus, vou lançar as redes. E o que aconteceu? As redes começou quase que a arrebentar e o barco começou a ter problema, porque foi muito peixe, né? E ele precisou de ajuda, ele começa a gritar para os seus companheiros que estavam no outro barco, venha, corre aqui para me socorrer. Então, essa fé que agrada a Deus se caracteriza com uma atitude de humildade. Por isso, irmãos, é importante que saibamos que quando o Senhor da terra, o Senhor do mar e dos céus dá ordens, os milagres acontecem. E nós precisamos, meus queridos, aprender a deixar a nossa opinião de lado, para prevalecer
a palavra de Jesus. É isso que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós empinamos o nariz, achamos que nós sabemos e decidimos, achamos que nós somos o cara. Nós vamos decidindo e Deus fica fora das nossas decisões, dos nossos planos, dos nossos sonhos. Mas nós precisamos aprender a deixar a nossa opinião de lado para prevalecer a palavra de Deus, para prevalecer a palavra de Jesus. Isso é humildade. Quando a gente se humilha, diz a palavra do Senhor: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalte será humilhado. Terceira atitude para que você tenha uma fé que agrade o coração de Deus, a fé que agrada a Deus é uma fé profunda. Vendo Simão isto, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, de João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Então essa fé que agrada a Deus, meus irmãos, é uma fé profunda. E quando eu falo fé profunda, é diferente daquela fé supersticiosa, né? Muitas pessoas têm fé, mas é apenas uma fé supersticiosa, uma fé doentia. Não sei se você notou alguma coisa incomum aqui no texto, né? Nessa história que nos é contada. Pedro, aqui no começo ele chama Jesus de mestre. Após o milagre ele chama Jesus de Senhor. Ele muda a maneira dele se relacionar com Jesus. Primeiro ele chama Jesus de mestre, porque não tinha toda essa intimidade, esse relacionamento, ele não conhecia bem Jesus ainda. Mas depois que ele viu o milagre acontecendo, ele chama Jesus de Senhor. E eu quero destacar algumas coisas aqui, porque eu acho importante, né, de a gente fazer essa diferença de uma fé profunda e de uma fé supersticiosa. Ainda mais, não sei se os irmãos se lembram, Atos capítulo 17 fala do apóstolo Paulo em Atenas, quando ele estava diante de um altar dos atenienses, e o apóstolo Paulo chega ali para pregar o evangelho, para falar de Jesus, mas ele está diante de um altar, onde tinha muitos deuses, muitas imagens de deuses, porque aí Paulo fala assim, e os atenienses, Paulo fala: vocês são muito supersticiosos, mas uma coisa importante eu encontrei aqui no altar de vocês. Eu descobri que no altar de vocês têm uma plaquinha lá que fala de um Deus desconhecido, e é sobre este Deus que eu quero falar para vocês, porque vocês têm muita fé desses deuses que são fabricados, esses deuses que os homens criaram, mas eu quero falar para vocês de um outro Deus, esse Deus desconhecido. Aí Paulo começa a descrever, porque Paulo conhecia bem os 10 mandamentos, quando diz: não terás outros deuses diante de mim, que há só um Deus, criador dos céus e da terra, que deve ser adorado. Por isso que a igreja cristã defende o monoteísmo, que é a crença num único Deus, e nós combatemos o politeísmo, que é a crença em vários deuses. E a cidade ateniense era uma cidade idólatra, e Paulo está combatendo isso, mostrando que eles precisavam se dobrar diante desse Deus maravilhoso, por causa daquela plaquinha, Deus desconhecido. É esse Deus que eu quero anunciar, e Paulo começa a falar de Jesus. Mas antes, eu quero destacar aqui, irmãos, esse detalhe do apóstolo Pedro, quando ele chama Jesus de mestre, no começo, e depois chama Jesus de Senhor, porque os 4 evangelhos retratam Jesus. A maneira que os 4 evangelistas retratam Jesus
os irmãos terem uma ideia, por exemplo, Mateus, ele vê Jesus como rei. Quando você for ler o Novo Testamento, e ler principalmente os 4 evangelhos, Mateus, ele retrata Jesus como rei, ele vê Jesus como rei. Então você vai ver sempre essa expressão apontando e falando de Jesus como rei. E ele escreveu para os judeus. Mas quando você vê Marcos, ele retrata Jesus como servo, porque ele escreve para os romanos. Agora você pega o livro de Lucas, Lucas vê Jesus como filho do homem. Ele dá um destaque da natureza humana de Jesus. Por isso que ele retrata Jesus como filho do homem. E ele escreve para os gentios, para as nações, destacando então a humanidade de Jesus. Mas quando você pega João vê Jesus como filho de Deus, porque ele escreve para os cristãos, e aí o objetivo de João é retratar a divindade de Jesus. A divindade de Jesus. Por que eu estou destacando essa questão de Pedro chamar Jesus de mestre e após o milagre chamar Jesus de Senhor? Porque a palavra Senhor no grego significa aquele que tem pleno controle sobre todas as coisas. E era também uma designação ao imperador romano. É uma designação para Jesus com ênfase a sua plena autoridade. É o que o próprio Jesus, o próprio Deus o Pai, lá no capítulo 2 de Filipenses, e é interessante que Deus o Pai, se referindo a Jesus, que se tornou carne, e ele fala, esse processo da humanização de Jesus, Jesus saindo da sua glória, e Deus o Pai fala assim: olha, esse Jesus, que se tornou ser humano, que abriu mão lá de toda a sua glória e veio morar aqui no planeta Terra, eu dei um nome para esse Jesus, e esse nome Jesus, ele é Senhor, e vocês têm que se dobrar diante de Jesus, toda a terra, todas as nações precisam reconhecer Jesus como Senhor, para a glória de Deus Pai. Então você pega Filipenses capítulo 2, então Deus o Pai está mostrando a importância de a gente reconhecer Jesus como Senhor, por isso, irmãos, quando nós nos referimos a Jesus como Senhor, estamos reconhecendo o seu senhorio, o seu domínio e sua autoridade sobre nós. E eu quero abrir um parênteses aqui, chamar a atenção dos irmãos, no sentido de tomar muito cuidado quando você usa uma expressão você. Nós temos alguns cantos cantando você, se referindo a Jesus. É muito perigoso e nós devemos tomar muito cuidado, porque a igreja, ela tem uma missão pedagógica, e a geração de hoje tem que aprender que existe uma hierarquia de autoridades, e quando nós falamos Senhor, nós temos que mostrar que esse Senhor aqui é autoridade nos céus e na terra, em todo lugar. E quando nós falamos, referindo a Jesus como você, ele não dá esse sentido, e aí a gente pode comprometer essa mensagem da autoridade de Jesus. Então fica esse alerta para os irmãos, para a equipe de louvor, para a gente não cair nessa armadilha, porque nós temos crianças, nós temos juniores, nós temos adolescentes, que muitas vezes não respeitam os seus pais, e eles vão aprender que existe um Senhor, que é Senhor dos senhores, que é Jesus Cristo, e que um dia todo joelho se dobrará, toda a língua confessará, reconhecendo que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso é muito importante, meus queridos, essa mudança do apóstolo Pedro, de tratar Jesus de mestre, e logo em seguida ele trata Jesus de Senhor, e aliás ele se prostra diante de Jesus, e fala: Senhor, retira-te de mim, que eu sou pecador. Foi o mesmo, porque ele ficou agrilhoado pela percepção de que ele, Pedro, estava num barco, na companhia do Deus vivo, e Pedro reage à semelhança do profeta Isaías, no capítulo 6, lá de Isaías, quando disse: então disse eu, o profeta Isaías: ai de mim,
eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Foi uma atitude semelhante que Pedro tem em relação a Jesus. Ele falou: Jesus, retira-te de mim, eu estou diante do Deus vivo, eu não sou digno de estar na tua presença. Foi o mesmo que Isaías, quando a glória de Deus se manifestou para Isaías, falou: ai de mim, estou perdido, agora eu vou morrer. Então é isso que Pedro experimentou naquele momento. Jesus, meus queridos, sempre nos surpreende com a sua palavra. Depois que Pedro declarou, reconheceu seus pecados, reconheceu a autoridade de Jesus, Jesus fala para Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Jesus é maravilhoso, irmãos. Os peixes para Jesus era uma mera oportunidade para ensinar uma mensagem mais profunda, por analogia, ou seja, porque no coração de Jesus estava a pesca de seres humanos. A verdadeira mensagem de Jesus é que tenhamos uma fé profunda. Será que Pedro entendeu a mensagem? Porque no versículo 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pedro entendeu a mensagem, que Jesus quis apenas ensinar com aquele milagre. Jesus estava transformando Pedro de pescador de peixe para pescador de gente. A pergunta que eu faço: será que nós estamos tendo essa fé profunda? Lembre-se, irmãos, nós aqui da Igreja Batista em Simeone, aqui da IBS, estamos sendo desafiados com a Operação Resgate. Já tem um mês que nós estamos trabalhando com a Operação Resgate. A Operação Resgate, o que é? É pescar gente, é ganhar pessoas, porque ganhar pessoas é melhor do que ganhar dinheiro. Ganhar pessoas para Jesus é melhor do que pescar peixes. Para Jesus, nessa Operação Resgate, ele fala lá que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E é isso que nós estamos desafiando a nossa igreja. Em nome de Jesus, nós vamos ganhar pessoas, nós vamos ganhar gente, nós vamos orar, pedir para Jesus colocar pessoas no nosso coração, e nós vamos dar o testemunho, nós vamos falar, ensinar as pessoas quem é Jesus, o plano maravilhoso que Jesus tem para as pessoas. Pedro entendeu o recado, e de pescador de peixes, ele passou a ser pescador de homens, passou a ser pescador de gente. Então, a fé que agrada a Deus é uma fé profunda, né? É uma fé profunda, é pensar nas pessoas que estão perdidas, que precisam ser alcançadas. E Jesus passou esse recado para os apóstolos. E em quarto lugar, a fé que agrada a Deus significa deixar tudo para segui-lo. E esse deixar tudo não significa abandonar. E eu vou explicar isso. É espantoso, não é, irmãos? Tendo ouvido o chamado, literalmente, o apóstolo Pedro e seus companheiros largaram tudo e passaram a seguir Jesus, versículo 11. Eles abriram mão da própria profissão, largaram o barco para lá, largaram o serviço da pescaria, largaram tudo e passaram a serem discípulos de Jesus. Eles fizeram isso literalmente. Mas aqui em Lucas capítulo 18, veja o que Jesus fala. Aqui, no texto aqui, ele fala do perigo das riquezas. Ele fala assim, olha, Jesus, capítulo 18, a partir do versículo 24. Jesus, vendo aquele rico, né, que era apegado às coisas deste mundo, aos tesouros, né? Olha o que ele falou assim, olha: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus:
em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus. Lá em Mateus fala por causa do meu nome, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. A fé que agrada a Deus significa deixar tudo para seguir. Então o que Jesus está falando aqui, meus queridos, os discípulos fizeram isso literalmente, porque eles passaram a ser apóstolos de Jesus. Jesus iria fazer um treinamento, uma capacitação, para eles tornarem as principais colunas da formação da igreja, tá? Mas, para nós hoje, o deixar tudo, não é você falar, hoje vou pedir demissão lá do meu trabalho, largar, não é isso. O que significa essa palavra de Jesus? É você priorizar. Você vai continuar no seu trabalho e vai adorar a Deus no seu trabalho. Você vai dar seu testemunho lá no seu trabalho. Você está na escola, você não vai abandonar a escola para seguir Jesus, não, você continua estudando, mas lá na escola você vai dar o seu testemunho. Você vai priorizar Jesus. Onde você estiver, você vai priorizar Jesus. É isso que está falando aqui. Senão daqui a um pouco eu vou falar, o pastor falou lá que tem que deixar tudo, já vou pedir demissão lá, né? Vou largar a escola, não é isso. Então, se deixar tudo significa, conforme Jesus falou aqui no capítulo aqui, priorizar o reino, priorizar Jesus e a sua palavra, com o objetivo de adorá-lo, né? No comer, no beber, em qualquer coisa que você fizer, você vai fazer para a glória de Deus. E onde você estiver, independente de circunstância, você vai adorar o Senhor, e vai honrá-lo e vai glorificar. A conclusão que nós chegamos, irmãos, qual é a fé que agrada a Deus? Primeiro nós vimos que é uma fé que se fundamenta na palavra de Deus. Segundo, nós vimos que é uma fé que se caracteriza em uma atitude de humildade. Terceiro, nós vimos que é uma fé profunda. E eu quero até ainda destacar essa questão de fé profunda, porque tem pessoas que vivem de superstição. É arruda na orelha, né? É ferradura na porta, é aquela planta comigo ninguém pode, e uma boa parte das religiões hoje, né? Principalmente as neopentecostais e várias outras religiões, é a rosa ungida, né? É o copo com água, né? O cara ora lá, você bebe aí que você vai ser curado. É o lenço ungido, né? É o feijão personificado. Então tem várias propostas de superstições, onde as pessoas embarcam numa barca furada e passam a ter fé nessas coisas e passam a acreditar nisso, de superstições, né? E o Brasil e vários outros países, conforme a Índia também, são muito supersticiosos, assim como Paulo falou para os atenienses, vocês são supersticiosos, a fé de vocês está levando vocês para a perdição, né? É por isso que o apóstolo Paulo falando para a igreja de Éfeso, né, fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é uma fé exclusiva em Jesus, na palavra de Jesus. Portanto, Jesus, em quarto lugar, essa fé que agrada a Deus é uma fé que nos leva a priorizar Jesus e seu reino. Aliás, o próprio Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, é uma fé que nos leva a priorizar Jesus e seu reino. Portanto, Jesus revela os seus objetivos aos que abandonaram a sua autossegurança. Agora a pergunta que eu faço, em que se baseia a sua segurança pessoal? Você precisa responder essa pergunta. Em que se baseia a sua segurança pessoal?
houve uma mudança radical na vida dos pescadores de peixes. Porque no primeiro momento, os apóstolos, né, apóstolo Pedro e seus companheiros, a segurança deles era a pescaria, era a profissão deles, essa era a segurança deles, né? Mas eles se prontificaram, depois que eles foram desafiados, depois que Jesus operou aquele milagre, eles se prontificaram a pescar gente, a pescar pessoas, né? E o fizeram com intensa alegria. E o apóstolo Pedro, lá no dia de Pentecostes, ele foi lançar as redes lá, pregando a palavra de Jesus. A pescaria foi tão abundante, que foi quase 3.000 almas se renderam aos pés, depois que ele fez o apelo lá. Não precisa nem fazer o apelo, ele pregou e acabou de pregar, ele estava tão cheio do Espírito Santo, que houve quase 3.000 pessoas rendendo aos pés de Jesus. Pedro entendeu o desafio que Jesus deixou sobre ele. A segurança deles realmente era o trabalho, mas eles obedeceram. A pergunta que eu faço: sua vida está cheia, muitas vezes, de compromissos? Você fala: pastor, olha, eu não tenho muito tempo para Deus não, viu? A minha agenda está cheia, eu tenho muitos compromissos, eu tenho muitas atividades, eu tenho enfrentado algumas dificuldades aí, as minhas correrias, esse negócio de igreja, esse negócio de viver uma vida muito comprometida aí com essas coisas de igreja aí, não faz muito da minha cabeça não. Eu quero aproveitar mais a vida aqui, eu quero curtir, entendeu? Quem sabe uma outra hora, mais tarde, a gente vai lá para a igreja, a gente acerta essas questões aí da eternidade. Então você precisa pensar nisso, porque muitos, né, encontram a máxima segurança no seu trabalho, nas suas realizações. Infelizmente muitas pessoas vivem uma vida assim como que é bem folgada, bem tranquila, como se não houvesse eternidade, como se não tivesse de um dia ter que prestar contas. Tem gente que vive assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai vivendo a vida, mas estão esquecendo que haverá um dia de prestação de contas, haverá um dia que terá que encarar o Senhor dos Senhores, para dizer para Jesus o que você fez da sua vida, onde estava a sua segurança. Será, pergunta que eu faço para terminar, será que não é hora de dar uma volta de barco com Jesus em águas profundas, para que esse Jesus maravilhoso possa te fortalecer o seu caráter, fortalecer a sua fé, e o mais importante, pode ter certeza que Jesus vai te chamar para que você participe da sua pescaria. Jesus quer que você seja um pescador, está te convidando para você andar de barco com Ele, para pescar gente, para pescar pessoas. Esse é o desafio, e eu oro para que Deus abençoe a Igreja Batista de Simeone, para que aquilo que nós temos proposto aqui, na operação resgate, que todos os membros da igreja comece a orar, peça para Deus colocar nomes no teu coração, de pessoas que estão perdidas, que estão indo para o inferno, e que precisam da vida eterna, precisam da salvação de sua alma. Então você vai orar, ore a Deus, fala: Deus, eu aprendi hoje que eu posso ser um pescador de almas, coloque pessoas no meu coração, e me capacite, para que eu possa pescar gente, pescar pessoas, para o teu reino, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Que seja assim para a glória de Jesus. Amém. Pode chamar as crianças, Maionese.